Graças e paz a todos, irmãos. Vamos continuando aqui o nosso estudo em 1 Timóteo, né? A gente está no capítulo 4. E aí hoje a gente vai seguir do versículo 11 até o versículo 16. A gente vai estar fechando esse capítulo 4 de 1 Timóteo, né? Um capítulo bem curtinho, não tem muitos versículos. E aqui a gente vai ver que Paulo está enfatizando a Timóteo a algumas coisas, né? Uma dessas coisas é exatamente a perseverança dele no ministério. Uma outra coisa também é o ensino da palavra, né? Ele enfatiza que Timóteo ele deve permanecer no ensino da palavra. E uma terceira coisa também que ele vai enfatizar, que ele vai tocar, que ele vai repetir aqui, é exatamente a questão do exemplo, né? Que Timóteo ele deveria ser um bom exemplo para as pessoas. E a gente vai entender o porquê que Paulo tá trazendo essas observações aqui a Timóteo, porquê que ele faz essas observações. É um texto simples, né? De ser entendido, a não ser com um ponto que às vezes gera um pouco de dificuldade no entendimento, mas a gente vai ver que não tem nada de dificultoso em entender isso. Vai dar tudo certo. A gente vai sair daqui entendendo esse trecho aqui de 1 Timóteo capítulo 4, dos versículos 11 ao 16. Eu espero que se os irmãos tiverem dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa, podem procurar a gente, podem me procurar, podem procurar Miqueias, né? A gente está aqui para tentar ensinar e também para aprender, né? Assim como está acontecendo exatamente aqui nesse trecho de 1 Timóteo capítulo 4. Ao mesmo tempo em que Paulo está chamando, né, tá falando para Timóteo ensinar as pessoas, Timóteo também está sendo ensinado aqui através dessa carta de Paulo. Amém? Então eu gostaria de primeiro fazer uma oração, como sempre, e logo depois da oração a gente faz a leitura da palavra e vamos tentar entender o que ela está dizendo aqui. Incline a sua cabeça, nós vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos proporciona, mesmo à distância, de estarmos unidos como igreja, para entender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por isso, porque a tua palavra é uma imagem da tua graça e da tua misericórdia. Sem ela, sem a tua palavra, nós estaríamos perdidos, não saberíamos como nos guiarmos, Pai. Mas o Senhor, que é rico em graça e em misericórdia, nos deixou a tua rica e graciosa palavra, que nos guia através do Teu Espírito Santo e nos conduz para mais perto de Ti, Deus. E nós queremos entender mais sobre ela, nós queremos viver a Tua palavra e sabemos que não há uma outra forma de nós vivermos a Tua palavra se não for lendo e aplicando a Sua palavra às nossas vidas. Então nós pedimos que nesse momento o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos, possa abrir os nossos olhos, que nós venhamos entender, debaixo da orientação do Teu Santo Espírito, aquilo que a Tua palavra quer nos falar, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que eu vou falar nessa noite, mas aquilo que o Senhor tem verdadeiramente para falar aos nossos corações, baseado de fato naquilo que a Tua palavra nos diz, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então que você possa fazer a leitura da palavra junto comigo nesse momento. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o final do capítulo 4. O texto diz assim: ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no entendimento, no amor, na fé e na pureza.
Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si quanto aos que o ouvem. Amém? E aí o único ponto mais polêmico, vamos dizer assim, desse trecho, é exatamente essa parte final do versículo 16, né? Que ele diz assim, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. E aí tem muita gente que confunde essa questão dessa salvação que ele fala aqui com salvação do homem, né? Salvação do espírito. E a gente vai ver que, na verdade, não é bem assim. Não é sobre a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus que Paulo está falando aqui a Timóteo. É interessante a gente entender um pouco desse trecho aqui, desse contexto, né? Por que Paulo está falando isso? Timóteo está sofrendo preconceito por uma parte da igreja, por ele ser mais jovem, né? Ele está sofrendo preconceito de exatamente estar num cargo de liderança, de pastoreio, um cargo de chefia, vamos dizer assim, doutrinária, né? E aí ele está sofrendo esse preconceito, assim, e de fato ainda hoje existe, né? Como alguém tão jovem pode assumir um cargo tão importante, pode estar numa posição de tamanha influência, né? Que é ser pastor de uma igreja. Até hoje ainda existe esse tipo de preconceito. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui a Timóteo, né? Todas as exortações, todos os toques, todos os conselhos que Paulo vai dar aqui a Timóteo é exatamente relacionado a isso, inclusive quando ele fala aqui sobre salvação, né? Ele também está se relacionando à questão do preconceito, dessa dificuldade que as pessoas tinham em aceitar a autoridade, né, que estava ali sobre Timóteo, que como Paulo mesmo fala aqui no versículo 14, foi dado através de mensagem profética e através de imposição de mãos dos presbíteros, ou seja, havia uma profecia, havia uma palavra que foi dada a Timóteo, mas também havia o reconhecimento da igreja de que de fato aquilo era verdade, né? Que de fato Timóteo tinha um chamado pastoral, ok? Então esse é basicamente o contexto assim desse trecho dessa parte aqui do capítulo 4. Havia de fato um preconceito com relação à idade, né, parte da igreja para com Timóteo, ok? Então, aí ele fala lá no versículo 11, né, o versículo 11 é pequenininho, ele diz assim, ordene e ensine estas coisas. Ordene e ensine estas coisas. E aí, alguns autores eles falam que estas coisas se referem aos ensinos anteriores que Timóteo estava trazendo aqui, né? Ordene e ensine estas coisas. Mas aí, na verdade, se a gente for analisar direitinho o português, né? Estas coisas não é algo que está retomando, ou seja, algo que ele ensinou, mas ele está falando, ensine estas coisas, e logo depois no versículo 12 ele fala para Timóteo o que ele deve ensinar, né? Então ele fala, olha Timóteo, ordene e ensine estas coisas que eu vou falar para você agora, ok? Então aí no versículo 12 ele fala assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ok? Então, o que Paulo está falando aqui? Olha, você precisa
ensinar as pessoas que elas não devem desprezar você por causa da sua idade, né? A função de Timóteo aqui, quando ele fala ordene e ensine essas coisas, é exatamente exortar as pessoas com relação ao preconceito. Talvez para aquelas pessoas fosse algo natural, desprezar ou rechaçar a autoridade que havia sobre Timóteo exatamente por causa da pouca idade dele. Mas Paulo está dizendo, olha, você precisa ensinar essas pessoas que elas não devem agir com preconceito para com você e também para com os outros. Vejam só, irmãos, é possível que alguém muito jovem seja maduro na fé? Né? É possível que alguém jovem se torne maduro na fé. E é possível também o contrário, que alguém que tenha mais experiência, mais idade, também seja mais neófito, mais jovem na fé. Ok? E aqui a gente não está falando vamos dizer assim, o cara está há 30 anos no evangelho e ainda não sabe de coisas básicas. Não. A gente está falando de pessoas que ingressaram jovens na fé, né? E já tem um caminho que, apesar da juventude, estão já há algum tempo, já têm algum conhecimento. E a gente está falando de pessoas que são mais velhas em idade e acabaram de ingressar no evangelho, ou seja, elas são jovens. A gente não está entrando no mérito daquele que não cresceu, né? Não cresceu em sabedoria da palavra de Deus. Porque também existem esses. Existem aqueles que estão há muito tempo na igreja, mas não conseguiram crescer em conhecimento. Porque simplesmente não buscam da parte de Deus conhecimento. Não abrem a palavra lá, vão ler, vão gastar um tempo lendo, né? Aqui o texto se refere aqui exatamente a tempo de conversão, né? O tempo em que as pessoas estão ali já servindo ao Senhor. Existem pessoas mais velhas que estão há pouco tempo, existem pessoas mais novas que, apesar da pouca idade, já têm algum percurso ali, né? E é exatamente esse o caso de Timóteo. Apesar dele ser jovem, ele começa muito mais jovem nos caminhos do Senhor, né? A se dedicar à palavra de Deus. A gente vê isso quando Paulo chama ele lá em Atos. Não é isso? Timóteo ainda muito jovem, já fazia um tempo que Timóteo se dedicava. Inclusive a mãe e a avó já eram crentes e influenciaram o caminho de Timóteo, né? Então, a gente está falando aqui exatamente disso. E aí Paulo está exatamente falando para Timóteo, olha, você precisa ensinar as pessoas que elas não devem ter preconceito, porque essa questão de tempo é algo relativo. A gente vê isso com Einstein, né? O tempo é algo relativo. Não necessariamente significa que alguém que está há muito tempo lá ou alguém que é mais velho tem mais sabedoria da palavra de Deus. Pode ser que alguém que seja bem mais novo tenha mais sabedoria porque gasta muito mais tempo na presença do Senhor, lê muito mais a palavra, se dedica muito mais aos ensinamentos de Deus. Então, essa pessoa, naturalmente, apesar da sua pouca idade, vai ter mais experiência, né? Vai ser alguém mais experiente. Então, o que Paulo fala aqui para Timóteo, né? No versículo 12, ele já fala que, logo na introdução, que ele deve ensinar a igreja a não ser preconceituosa com relação à idade, né? Mas aí, quanto à resistência, né, ou às suspeitas que poderiam surgir por causa da juventude de Timóteo, isso não deveria ser assim sobrepujado, né, vamos dizer assim, esmagado ou combatido apenas com repressão da parte de Timóteo, né? Ele não poderia simplesmente ficar exortando, né, dizendo, olha, isso é errado, vocês não podem agir dessa forma comigo, isso é preconceito. Aí Paulo continua dizendo aqui, olha, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, né?
muito embora existisse uma imposição cultural ali que desafiava a autoridade que estava sobre Timóteo, que foi colocada pelos presbíteros da igreja, como a própria palavra que fala no versículo 14, existia uma certa resistência cultural que desafiava, né, o ministério de Timóteo com relação à idade dele. E aí Paulo disse, olha, Timóteo, você não pode só simplesmente exortar as pessoas, falar que isso é errado. Você precisa dar exemplo às pessoas de que você de fato é maduro na fé. E é por isso que ele está falando aqui, olha, você precisa ser um exemplo para os fiéis na palavra, os fiéis da palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, Timóteo ele precisava externar para as pessoas aquilo que ele falava, né? Do ponto de vista de autoridade da palavra, vamos dizer assim, não seria necessário ele externar isso. Por quê, irmãos? Porque a palavra já tem autoridade por si só, né? Independente se eu sou um hipócrita ou não, a palavra de Deus ela tem autoridade. Se eu falo entendam o que eu quero dizer aqui, né? Eu vou tentar até falar com um pouquinho mais de calma, né? Se eu falo da palavra, mas eu não vivo a palavra, eu não tenho autoridade, não é isso? Eu sou hipócrita. Mas a palavra ela tem autoridade. Então, se eu falo a palavra, mesmo que eu não tenha autoridade, você é obrigado a obedecê-la, porque é a palavra de Deus, né? O próprio Jesus, em um trecho lá em Mateus, ele está exortando os discípulos, dizendo, olha, naquilo que eu vou até procurar o trecho lá para vocês, e depois coloco lá na descrição do vídeo, vocês podem dar uma checada lá que vai estar lá. Ele fala assim, aquilo que os fariseus falarem para vocês, se estiver segundo a ordem lá dada a Moisés, né, vocês devem seguir. Mas não sigam aquilo que eles fazem, porque eles são hipócritas. Ou seja, a palavra que saía da boca dos fariseus, vocês precisam primeiramente checar se está de acordo com aquilo que Moisés falava. Se for de acordo com aquilo que Moisés falava, então sigam. Mas não sigam o exemplo deles, porque eles são hipócritas. Eles falam aquilo que está na palavra de Deus, mas não seguem aquilo que está na palavra de Deus, né? Então, existe aí uma diferença entre a autoridade que vem da palavra de Deus e aquilo que eu vivo, né? E aquilo que eu vivo ser a palavra de Deus, ok? Então, Paulo ele está falando, exortando aqui, dando uns toques a nosso amigo Timóteo e falando que ele deve, além de pregar a palavra, viver a palavra, né? Ele deve viver a palavra. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que a ação ela vale mais do que a palavra, né? E de fato isso não é verdade, né? Isso não é verdade. A palavra ela sempre vai valer mais do que a ação. Mas para a gente, para mim, para você é muito mais palpável ver a palavra em ação, né? Ver alguém que age de acordo com a palavra, porque aquilo corrobora o que ela está falando ali, ok? Então, Paulo está dando esse toque aqui para Timóteo. Cara, você vai exortar as pessoas, mas acima disso, acima da exortação, você vai viver a palavra, você vai ser um exemplo para eles, porque é mais palpável para eles a autoridade demonstrada, né, em atos do que a autoridade imposta só por meio da palavra, né? Então, de fato, era mais simples para aquelas pessoas naquele tempo entenderem que existia, de fato, uma autoridade ali sobre Timóteo, vendo que ele vivia a palavra, né? Vendo que as escrituras estavam ali nele, né? Então, é esse o toque que Paulo está dando aqui no versículo 12 aqui para Timóteo.
Você precisa, além de exortar as pessoas, você precisa viver a palavra. Isso vale para a gente, né, irmãos? Muito embora a gente tenha visto aqui que a palavra de Deus, por si só, ela é autoridade, mesmo que eu seja um hipócrita, quando eu não vivo a palavra de Deus, ou seja, quando eu sou um hipócrita, existem consequências para as minhas atitudes. Então, sendo eu de fato um novo regenerado, um salvo em Cristo Jesus, né, o próprio Espírito Santo ele me impele, me joga, né, me força de uma boa maneira, claro, a viver a palavra de Deus, a ser verdadeiro nas minhas atitudes, ok? Então lá no versículo 13 ele diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. E esse trecho aqui, basicamente, Paulo está retomando, né, algumas coisas que ele já falou a Timóteo no decorrer dessa carta aqui. Mas por que ele está retomando isso? Exatamente por esse momento de dificuldade aqui de Timóteo, e que muitas vezes a gente passa também por esse momento em que, não sei, você na liderança ou no cargo em que você ocupa, as pessoas começam a talvez duvidar, né, da sua autoridade, ou querem desafiar a autoridade que está ali sobre você, que foi dada através do reconhecimento da igreja, né? Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte a Timóteo: olha, Timóteo, continue fazendo aquilo que você vem fazendo. Continue desempenhando a sua função. E aí ele continua aqui, né? Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então ele está falando aqui, olha, cara, siga na sua função, continue fazendo aquilo que você vem fazendo. No caso aqui de Timóteo, até que Paulo voltasse, né, até que Paulo chegasse lá da sua viagem, para assumir ali o comando do pastorado daquela igreja, né? Mas isso vale para hoje também, irmãos, para os nossos cargos de liderança, para os nossos cargos de pastoreio, aqueles que são pastores, aqueles que são presbíteros, aqueles que são líderes na igreja. Se a igreja de fato impôs as mãos, reconheceu que você é um líder, reconheceu que você é um pastor, e você vem fazendo, desempenhando o seu trabalho ali, né, com o seu coração tranquilo diante de Deus, então o que você precisa fazer é de fato continuar, né, fazendo o seu trabalho. Não negligenciar o dom que Deus deu a você. Não abrir mão do dom que Deus deu a você. Não faça isso, não abra mão. Continue desempenhando o seu trabalho. Uma hora ou outra, as pessoas de fato, com a sua atitude, né, você vivendo a palavra, demonstrando que de fato a palavra de Deus está em você, as pessoas vão ver a autoridade. Elas vão conseguir sentir de uma forma palpável que há autoridade de Deus dada a você. Então, fique tranquilo com relação a isso. Siga o exemplo aqui que Paulo está dando a Timóteo. Faça o seu trabalho. Se você está com o coração tranquilo, se você vem desempenhando a sua função com tranquilidade, com seu coração em paz, então continue desempenhando a sua função. Uma hora ou outra as pessoas vão enxergar de fato essa autoridade. É exatamente isso que Paulo está falando aqui a Timóteo. Segue em frente, toca o barco, vai dar certo, não é isso? Mas não despreze o dom que Deus deu a você, porque isso também vai ser cobrado. A gente tem lá a parábola dos talentos, não é isso? É algo verdadeiro. Deus dá ao seu povo, a cada um segundo a sua capacidade, talentos, né? Para que a gente os desenvolva. Não é para que a gente negligencie deste lado, mas para que a gente desenvolva esses talentos, né? Para que a gente consiga multiplicar esses talentos, segundo a nossa capacidade, assim como fala a palavra de Deus. Amém?
Então, o versículo 15 diz assim, ó, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. E aí, esse ponto é muito interessante do ponto de vista que ele retoma, né, exatamente um pedaço aqui do nosso texto anteriormente. Veja que Paulo, até o momento, ele está falando para Timóteo assim, olha, você precisa exortar as pessoas, você precisa também ser o exemplo, você precisa continuar pregando, ensinando as pessoas, para que elas entendam, né, vejam em você exatamente essa autoridade que a gente já sabe, que eu sei, que está sobre você, né? E aí ele fala aqui no versículo 15, olha, seja diligente nessas coisas. Seja diligente, preste atenção, seja atencioso, né? Não faça de qualquer forma essas coisas. Não faça de qualquer forma. Porque quando a gente faz algo de qualquer forma, quando a gente faz algo nas pressas, as pessoas percebem. Talvez para a gente seja algo, não, vai dar para fazer, eu faço aqui de um jeito ou de outro, as pessoas não vão ligar. Mas quando a gente faz as coisas de qualquer forma, relaxadamente, sem prestar atenção, as pessoas elas vão perceber, né? E aí percebem mais ainda se você está no cargo de liderança, se você está no cargo em que você é um pastor, que você é o presbítero da igreja, em que você é o diácono da igreja, né? As pessoas elas vão perceber que aquilo está sendo feito de qualquer forma. Mas a gente pode expandir isso, irmãos, para qualquer cargo de liderança dentro da igreja. Seja daquele que prega a palavra, seja daquele que se dedica à limpeza, seja daquele que se dedica a preparar as canções, seja aquele que está ali na escola bíblica dominical, seja aquele que está no cultinho lá com as crianças. Se as pessoas, se os líderes desempenham as suas funções de forma relaxada, de qualquer forma, sem prestar atenção naquilo que elas estão fazendo, as pessoas elas vão observar isso e elas vão criticar. É exatamente isso que Paulo também está falando aqui em Timóteo. Olha, cara, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Veja, vou dar um exemplo hipotético aqui, né? Eu já sou um pastor, tenho um tempo de igreja já, e aí eu estou lá numa determinada igreja há 10 anos, cuidando daquela igreja com bastante esmero, sendo diligente, né, na palavra, no cuidado com os irmãos. As pessoas falam muito bem de mim, eu sou muito bem avaliado, e chega uma hora que eu digo para mim, cansei, não quero mais ser pastor, né? Eu quero, sei lá, voltar a ser engenheiro e cuidar da minha vida, não dá mais para mim esse negócio de cuidar de ovelha. Mas aí eu também não quero simplesmente abrir para a igreja que eu estou desistindo. Então eu começo a fazer as coisas de forma relaxada. Eu diria que tudo aquilo que esse pastor, no caso eu aqui, levei para construir ao longo de 10 anos, em poucas semanas as pessoas vão começar a criticar e desconsiderar, né? Ou pelo menos uma parte, desconsiderar aquilo que foi construído ao longo desse tempo. Porque eu estou fazendo as coisas agora de uma forma não diligente, né? De uma forma talvez relaxada, de uma forma mal feita. E isso pega muito mal. Quando a gente faz as coisas de uma forma correta, de uma forma boa, existem críticas, existem pessoas que não entendem, que acham que poderia ser feito de uma forma melhor. Imagine quando você faz de uma forma relaxada, de uma forma mal feita. Então veja que há um retrocesso aí. Eu era um bom pastor, né? Eu construí algo ao longo de 10 anos de uma igreja e aquilo rapidamente pode ser desfeito porque eu fui negligente, eu não fui diligente naquilo na minha função, naquilo que eu estava ali para desempenhar. Então acontece um retrocesso. É exatamente o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Olha, para que as pessoas vejam em você de fato progresso, você precisa ser diligente.
Você precisa prestar atenção naquilo que você está fazendo. Você precisa fazer e fazer com qualidade. Você precisa fazer, falar e dar exemplos. Aí sim as pessoas vão ver que existe um progresso. Existe uma diferença desde o dia em que você chegou naquela igreja e o dia de hoje, né? E essa diferença é um crescimento, é um progresso, você melhorou, né? Ao contrário, Timóteo iria retroagir, né? Regredir, ele teria um desempenho pior do que o desempenho que ele teve quando ele chegou ali naquela igreja. E aí o ministério dele ficaria insustentável naquele lugar, né? Poxa, se eu rendia lá, sei lá, 50%, né? Quando eu cheguei na igreja, tem uma questão de adaptação, eu estou conhecendo ainda os irmãos, tudo isso. E aí eu só conseguia dar conta ali em 50%, vamos dizer assim. Estou colocando em números. E aí depois de 3 meses, o meu desempenho fica ainda pior, eu estou rendendo agora 25%. Fica insustentável o ministério, né? Fica algo que não tem como as pessoas segurarem, né? Então elas vão acabar enchendo o saco de, olha, Paulo manda outro aí porque esse daqui não dá certo, né? Esse aqui não tá rendendo o esperado. E existe isso, irmãos. Biblicamente, assim, como o próprio Paulo aqui nos ensinou, a igreja ela precisa checar, né, o desempenho dos seus líderes, dos seus pastores, ela precisa provar, né? Inclusive o próprio Paulo fala aqui para o Timóteo, né? Ele precisa provar-se a si mesmo. Ele precisa testar se os conhecimentos que ele tem, se tudo que ele está desenvolvendo até aquele momento ali, de fato tem sido efetivo. É para isso que existe a prova, né? Para a gente colocar em prática o nosso conhecimento, para a gente ver se de fato tudo aquilo que a gente aprendeu em um determinado tempo, de fato a gente conseguiu absorver e colocar aquilo em prática, né? Então existe isso também na igreja, né? A igreja ela precisa checar se os seus pastores, se os seus líderes, eles são de fato eficientes. Eficientes, quando eu digo eficientes, eu não quero dizer que tão somente, vamos dizer assim, no trato das finanças, que também faz parte, mas principalmente no cuidado com a palavra, no cuidado com as pessoas, naquelas funções que são mais estritamente pastorais. Agora eu estou falando sobre o pastor, né? Em parte era isso que a igreja estava fazendo aqui, mas também ela estava sendo bastante preconceituosa. Se a gente tira o preconceito, então o teste, a prova do pastor é algo bíblico, né? A igreja de fato precisa entender se aquela pessoa ali tem, de fato, como o próprio Paulo fala aqui, se aquela pessoa é de fato diligente, né? Se ela faz com esmero, se ela faz com cuidado, se aquilo que ela fala está de acordo com a palavra, né? E aí checar se de fato se ela tem progredido, porque também é uma questão de estagnação, né? Veja, o reino de Deus ele é algo que está em progresso constante. Não há um tempo em que o reino de Deus ele tenha parado de se expandir. Desde o tempo em que Jesus veio e morreu aqui, quando ele constituiu a sua igreja, né, vamos dizer assim, que ele deu início ali à sua igreja, o reino de Deus ele vem se expandindo, vem sofrendo dificuldades, ataques, mas ele nunca retroage, ele sempre avança, ele sempre progride, ele sempre se expande. Então assim também deve ser o ministério local, né? Se ele estagna, se ele para, se ele deixa de crescer, acende-se o sinal de alerta. E aí a gente pode começar a pensar também lá na nossa igreja, né? Em que etapa nós estamos? Nós estamos num processo inicial em que a igreja tem pouco tempo e ela está começando a progredir aos poucos. Ela está num processo mais avançado em que de fato ela progride,
de uma forma mais rápida ou ela estagnou, né? Se ela estagnou, a gente precisa pensar por que ela está estagnada, por que ela estagnou e o que é necessário ser feito, né? Em que a gente precisa ser diligente para que o reino de Deus, através da nossa igreja, através de nós, né, como igreja, possa continuar se expandindo, ok? Então, Paulo está falando aqui, Timóteo, preste atenção, seja diligente, seja cuidadoso, seja atencioso com todas essas coisas que eu falei que você precisa se dedicar, né, no seu exercício, porque senão você vai retroagir, você vai deixar de progredir. E as pessoas vão ver isso em você. Ok? E para finalizar, irmãos, o versículo 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem, né? Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. E aí Paulo ele vai meio que fechar, né, esse trecho de conselhos a Timóteo, deixando esses dois pontos aqui, né? Atente bem para a sua vida e para a doutrina, né? E isso retoma exatamente aquela questão de viver e pregar a palavra, né? Viver e pregar a palavra é extremamente importante para alguém que está na posição de pastor, de presbítero, porque as pessoas conseguem ver que de fato existe autoridade naquilo que ele fala, certo? Retornando aqui àquilo que eu falei antes, a palavra de Deus por si só, ela é autoridade. Então, mesmo que aquela pessoa, assim como Jesus fala lá em Mateus aos seus discípulos, mesmo que aquele fariseu ele seja hipócrita, né? Mesmo que aquele pastor seja hipócrita, mesmo que ele não demonstre com a vida dele que, de fato, ele vive o que prega, ainda assim a palavra tem autoridade. Mas não é sobre isso que Paulo está falando aqui a Timóteo. Ele diz assim, olha, Timóteo, se você quer de fato ser pastor, você precisa atentar-se para a sua vida e precisa atentar-se para a palavra. Você precisa, de fato, viver aquilo que você prega. Você precisa, de fato, viver aquilo que a palavra ordena. Atente-se para isso. Atente-se para isso. E aí ele finaliza assim, perseverando nesses deveres, ou seja, não é algo facultativo para um pastor, não é algo facultativo para um presbítero, não é algo facultativo para nenhum de nós, irmãos. Todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, todos nós que somos cristãos, nós devemos pregar a palavra e viver a palavra. Não há, vamos dizer assim, uma opção, né? Não há uma exceção a isso. Essa é a regra. Todos aqueles que são cristãos devem viver e pregar a palavra. Ok? São nossos deveres, né? E ele termina aqui, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem, né? E aí, quem são essas pessoas que ouviam a Timóteo? Era a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso era quem ouvia Timóteo. Mas veja, Timóteo ele já era salvo em Cristo Jesus. Timóteo há muito tempo já era convertido, né? Então ele já era alguém salvo. Logo, essa salvação aqui não se trata de salvação do seu espírito, salvação em Cristo Jesus. Paulo também está se referindo aqui, logo no início a gente vê que ele fala aqui a Timóteo no versículo 12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Ou seja,
ele está dizendo aqui, olha, Timóteo, você precisa ser um exemplo para aqueles que são crentes de verdade, né? Porque para aqueles que não são crentes, para aqueles que estavam ali só de enfeite, tanto faz, né? Tanto faz, de fato, Timóteo era um pastor que tinha autoridade ou não, ok? Então, Paulo está se referindo a Timóteo, que era um salvo, né? Que era um pastor, que era um presbítero, que era alguém que há muito tempo já caminhava em santidade, e está se referindo também aqui à parcela da igreja, que era a parcela que de fato havia sido alcançada por Cristo Jesus. Era a parcela da igreja que era de fato igreja, que era de fato salva. Então ele não está falando aqui sobre salvação em Cristo Jesus, salvação do seu espírito. A salvação que Paulo está falando aqui, em primeiro lugar, é a salvação do ministério de Timóteo. Ele diz aqui, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, ou seja, tanto ao ministério, tanto àquilo que ele estava construindo ali naquela igreja, quanto aos que o ouvem. Porque à medida em que as pessoas começassem a ver que de fato havia autoridade trazida por meio da palavra, né, a vida de Timóteo, que de fato Timóteo era um pastor que exercia a autoridade vinda da palavra, esse preconceito que as pessoas tinham a respeito da pouca idade iria se extinguir. Então haveria uma quebra aqui de paradigma, né? Haveria uma quebra de paradigma. E aí é exatamente sobre isso que Paulo está falando sobre salvação. Aquelas pessoas passariam a ver Timóteo de uma outra forma e aquilo mudaria a forma como elas enxergam, né, o mundo. Aquela questão de pouca idade é inexperiência, pouca idade é falta de autoridade. À medida em que as pessoas começassem a ver que não era bem assim, isso através da vida de Timóteo, aquilo mudaria a forma como elas veriam, como elas enxergariam, né, as demais situações. E aí, nesse caso, elas seriam salvas, ok? Então não fala de salvação em Cristo Jesus, fala de uma forma diferente de enxergar certas situações, né? Do ponto de vista discriminatório com relação à idade, aquelas pessoas já seriam libertas, já seriam livres desse tipo de preconceito. Elas seriam salvas desse tipo de preconceito. É sobre isso que Timóteo está falando, o que Paulo está falando aqui a Timóteo. Ok? Então, irmãos, só finalizando esse trecho aqui, foi bem rápido, né? De fato, é um tema de fácil compreensão, a não ser um pouco aqui por esse versículo 16. O texto é um texto bem simples, né? Então, no nosso trato como líderes, né, na casa do Senhor, fica o exemplo aqui que Paulo está dando a Timóteo. Nós precisamos ser diligentes, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos deu como dom com muito esmero, né, com muito cuidado, com muito zelo, tanto para mostrarmos, né, para devolvermos ao Senhor o dom que Ele nos deu de uma forma graciosa, vamos dizer assim, né? Assim como fazem os homens lá, aquilo que o Senhor me deu eu multipliquei, né? Aquilo que o Senhor me deu eu executei com diligência, e aqui estão os frutos desse exercício, desse trabalho, desse ministério. E também para que as pessoas enxerguem em nós que existe de fato a autoridade que é trazida através da palavra, né? A palavra em nós gera autoridade, ok? E aí, de fato, só vivendo a palavra mesmo, assim como Paulo fala aqui para Timóteo, amigo, tem que exortar, você tem que combater esse preconceito que as pessoas têm com você, mas elas vão ver e vão sentir
melhor isso se você viver aquilo que você prega, né? Se você viver aquilo que você prega. E isso não há exceções para nós como cristãos. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Quando isso não acontece, nós nos tornamos hipócritas, né? E as pessoas passam a desconfiar daquilo que nós falamos. E isso não é bom, irmãos. A palavra ela não perde a sua autoridade, né? Mas as pessoas passam a desconfiar de nós como servos de Deus. E aí, para reconquistar essa confiança é algo muito mais difícil. É algo muito, muito mais difícil ainda. Então, que essa palavra chegue aos nossos corações, que de fato nós venhamos prestar atenção em como nós temos desenvolvido, né, o dom que o Senhor nos deu. Se você é alguém com pouca idade, não despreze o dom que Deus deu a você, né? Não é por ter pouca idade, assim como Timóteo, que você não tem autoridade, não é assim, mas tome como exemplo o conselho de Paulo a Timóteo, né? Se as pessoas não reconhecem em você a autoridade por qualquer tipo de preconceito, sei lá, estende-se também a outros tipos de preconceito, né? Por cor, por raça, por condição social, por idade, assim como era aqui no caso de Timóteo. Amigo, se você está em paz com seu coração e com Deus, continue desempenhando a sua tarefa com diligência, dando exemplo de que você é fiel à palavra com suas atitudes, assim como era aqui o caso de Timóteo. Uma hora ou outra as pessoas vão perceber que há de fato a autoridade, e aí essa dificuldade ela vai diminuir, pelo menos, né? A ideia de que ela desapareça, e aí você consiga desempenhar com mais tranquilidade o seu exercício, o seu ministério, o seu dom, né? E aí talvez surja uma pergunta assim, mas poxa, por que eu é que tenho que dar exemplo? As pessoas elas estão com preconceito comigo, né? Olha, é exatamente isso que Paulo fala aqui logo no início, né? Existem níveis de maturidade. Talvez você mais jovem tenha uma maturidade maior do que aquele que é mais velho. E aí, você sendo mais maduro na fé, você precisa também carregar o fardo daquele que é mais imaturo. Você precisa ajudá-lo a crescer na fé. E aí, seguindo todos esses conselhos aqui que Paulo dá a Timóteo, você salva o seu ministério, né? Você continua o seu trabalho de uma forma mais tranquila, mas você também consegue salvar aqueles que estão ao seu lado, que estão ouvindo você, do ponto de vista que eles vão se desarmar, né? Vão baixar a guarda, vão entender que de fato existe ali uma autoridade dada por Deus a você, e que idade não é pré-requisito pelo menos não para ser alguém com autoridade no reino de Deus. Idade não é pré-requisito para isso, ok? Então eu agradeço ao tempo de vocês, eu espero que essa palavra tenha abençoado cada um de vocês, e eu gostaria de fazer uma breve oração só finalizando esse momento. Recline a sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós te pedimos que se há em nosso coração algum preconceito com relação ao nosso pastor, com relação aos nossos líderes, ligados à idade, à raça, ligados à cor, ligados à posição social, que o Senhor possa derrubar esse preconceito através dessa palavra, Pai. Que o Senhor possa derrubar esse preconceito e que nós venhamos a ser livres, a ser salvos desse pensamento maligno. Em nome de Jesus. Também para nós, como líderes, que o Senhor possa nos ensinar através dessa palavra como exercer de uma forma ativa e passiva
a liderança, o dom que o Senhor nos deu. O chamado que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Para que as pessoas possam enxergar que, de fato, essa autoridade ela não vem de nós, mas vem da Tua palavra, vem do dom que o Senhor nos deu. Não é algo que vem do nosso coração, não é algo imposto por nós como homens, mas é um dom que veio do Senhor. É algo dado pelo Senhor. E nós, com muito esmero, com bastante diligência, com cuidado, progredindo sempre, queremos desempenhar esse dom que o Senhor nos deu. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, porque ela, ao mesmo tempo que exorta as nossas atitudes, ao mesmo tempo que ela nos direciona o caminho que nós devemos seguir, ela conforta os nossos corações, ela nos dá esperança, ela nos dá perspectiva de que o Senhor continua conosco, continua nos guiando e que nós não estamos sós. Nós não estamos sós, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E aí, mais uma vez, eu finalizo dizendo que na próxima semana nós nos encontramos aqui, né? Se não for aqui pelo YouTube, então quem sabe de fato lá na nossa igreja, não sei, né? Talvez a gente volte, talvez não, mas a gente vai se encontrar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, até a próxima oportunidade, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.